O que a Bíblia diz sobre aqueles que desejam varrer Deus de suas vidas, vivendo como se ele não existisse? É sobre isso que o materialismo e o ateísmo promovem. E nós vamos, no programa de hoje, Expondo as Escrituras, ensinar o que a Bíblia fala sobre este assunto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não vá embora. Fique até o final, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje no Expondo as Escrituras será edificante para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar estudando aí sobre Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23 no Expondo as Escrituras, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Esse vídeo aqui do Expondo as Escrituras, ele serve como complemento, tá, da lição de número 5 da EBD Comentado Online, que é essa lição aqui, a sutileza do materialismo e do ateísmo, porque ele vai explicar a leitura bíblica em classe. Então aqui no canal eu resolvi explicar a leitura bíblica em classe de cada lição, tá, da EBD Comentado Online adulto, no Expondo as Escrituras, que já é um programa que já existia aqui no canal. Então agora você é beneficiado. Além da aula da Escola Bíblica Dominical, você tem a explicação da leitura bíblica em classe de forma detalhada. Isso tanto serve para te dar uma base muito bem consistente sobre a lição, como também serve caso você seja alguém que pregue, alguém que leve a palavra de Deus, aconselhe, você vai ter aí agora também mais esse recurso para poder aprender a palavra do Senhor. Então, nós hoje estamos aqui no Expondo as Escrituras e eu quero aproveitar também e deixar para você mais uma recomendação sobre a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, tá? Baseada em Efésios 5, 22 a 31. Na data em que eu Expondo as Escrituras, esse aqui, está sendo liberado, o canal, nós já temos até a parte 5 gravada. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, vida sexual do casal e comunicação do casal, faltando apenas a colheita do casal. Então eu convido a você para assistir e também para compartilhar para que outras pessoas sejam edificadas. A palestra é totalmente gratuita e tem um conteúdo muito importante para trazer esclarecimento para os casais. Vamos na nossa leitura de hoje, Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças por mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Senhor querido, tenho aqui a missão de expor a Tua palavra. Preciso da iluminação do Teu Espírito para que eu possa explicar a Tua palavra de acordo com o sentido que realmente ela tem. Senhor querido, ajuda aqueles que estão assistindo a compreenderem e juntos possamos colocar em prática a Tua palavra em nome de Jesus. A intenção do Expondo as Escrituras é eu ler o texto, eu explicar o sentido ou o significado do texto para que a partir daí possamos fazer a aplicação do texto para as nossas vidas. Como serve, como podemos usar o que está sendo ensinado para as nossas vidas? Como se aplica isso às nossas vidas? Então, primeiro eu preciso explicar para depois poder aplicar. Um aviso importante,
Se você deseja baixar aí esse Expondo as Escrituras para imprimir ou ler no computador, na descrição do vídeo você vai descer na parte de baixo, até quase lá no final da descrição desse vídeo aqui, e vai ter lá um link. Você vai clicar nele, você vai ser levado para o meu site. No meu site você desce a página, quase até o final, tem um botãozinho lá, faça download. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, vai ser levado para o meu site, desça a página quase até o final, clique no link lá, no botãozinho, e você vai ter aí, em PDF, essa exposição bíblica. Introdução. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Essa exposição, como já disse, serve também como complemento para você entender a leitura bíblica em classe da lição de número 5, A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo, terceiro trimestre de 2022. Paulo, nesse texto, tá? Vamos dar uma ideia do que Paulo está tratando de forma geral, introdutoriamente, e depois vamos para os pontos dessa exposição. Paulo, nesse texto, apresenta um cenário de uma corte, tribunal, onde o Senhor, o justo juiz, pronuncia sua ira contra o pecado. Nesse julgamento, Deus tem provas que não podem ser contestadas. Deus vai apresentar provas nesse texto, mostrando por que o ser humano está condenado e sobre suas atitudes. Ele apresenta uma acusação geral contra todo ser humano que são pecadores e perversos e continua detalhando seus pecados através de acusações específicas. Então, como é que está sendo desenvolvido esse texto? Primeiro, Deus traz uma acusação geral, que envolve toda a humanidade que está sem Cristo. Claro, alguns estudiosos apontam que essa primeira acusação estaria direcionada para os gentios e depois em outra parte do texto, a partir do capítulo 2, estaria falando para os judeus. Mas de uma forma geral, Deus, todos aqueles que estão fora de Cristo, eles estão debaixo de condenação. Então vamos entender isso de forma geral. Então primeiro Deus traz uma acusação de forma geral e depois ele vai colocando as acusações de forma específica, mostrando no que eles estavam pecando, nesse caso. Todos eles são culpados de sua impiedade e injustiça. A única forma de escapar desse julgamento é através do poder do Evangelho, que traz salvação para todo aquele que crê em Jesus, seja judeu ou gentio. Aquele que não é judeu é gentio. E existe a igreja, que é constituída de judeu e de gentio que se renderam a Jesus Cristo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Paulo menciona isso nos versículos anteriores, versículos 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17. Porém, muitos se recusam a reconhecer Deus, mesmo ele se revelando de várias formas. Vivem uma vida pautada no materialismo e pelo ateísmo. Tentam ignorar a existência de Deus, porém, o que veremos é que isso só agrava mais ainda a sua condenação. Porque dizer que Deus não existe não exime de responsabilidade aqueles que procedem de acordo com aquilo que Deus condena, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina que não pode ser feito. Então não adianta dizer que Deus não existe ou viver como se Deus não existisse. Paulo apresenta uma sequência do triste quadro da condição humana. Eles receberam no princípio uma revelação de Deus. Versículos 19 e 20 no capítulo 1. Mas rejeitaram-na. Versículo 21. Esta rejeição da luz, conduziu à ignorância espiritual. Quer dizer, veio o conhecimento de Deus, mas eles se negam a querer aceitar. Versículo 22. A ignorância espiritual conduziu à idolatria. Se não adoram a Deus, vão adorar outra coisa, a si mesmo ou alguma coisa que eles criam para adorar. Isso gera o quê? Idolatria. E a idolatria conduziu ao quê? A corrupção moral. Se eles vivem como se Deus não existisse, eles podem fazer o que quiser, porque eles não estão nem aí. Só que existe um Deus, Criador do céu e da terra, que está pronto a sentenciar todos aqueles que desobedecerem a sua palavra. Ponto 1. A acusação geral. Está em Romanos 1, 18 e 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, eles suprimem a verdade e passam a praticar injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se manifesta, mas eles não estão nem aí.
Paulo apresenta o evangelho que veio por meio da graça de Deus, volto a falar, versículo 16 e 17. Porém, agora ele fala da ira de Deus manifesta. Existe uma grande dificuldade em entendermos como Deus pode ser descrito como um ser amoroso e, ao mesmo tempo, como um ser irado, ou seja, um ser que se ira. Porque na nossa ideia, nós pensamos o seguinte: alguém amoroso não deve se irar. Mas é uma justa ira. A ira de Deus é uma ira justa. Justa por quê? Porque é contra o pecado, contra uma vida de desobediência a Ele. Então, o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que traz juízo. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é Deus, então Ele pode fazer isso. E não é porque Deus ama que Ele vai deixar de ser amor quando Ele traz juízo, quando Ele demonstra a sua justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é justo, só que nós temos dificuldade. Nós pensamos em alguém amando, aprovando tudo aquilo que a outra pessoa está fazendo. Amar não é aprovação de caráter, de conduta. Quem ama não quer dizer que ele tenha que aprovar a conduta do outro. Ele pode amar independente de aprovar ou reprovar a conduta da pessoa. O amor é uma coisa que não está ligado à aprovação de conduta. Então Deus ama, mas não quer dizer que ele aprove a conduta. Olha o que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém logo pode pensar, bom, se Deus amou o mundo de tal maneira, eu sou alvo desse amor. Então, Deus se agradou de mim. Não. Deus ama, mas isso não quer dizer que ele esteja aprovando a conduta. Para que você possa desfrutar desse amor de Deus, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, olha a condição para receber salvação, crer em Jesus, para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que alguém não perece? Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Mas aceitar a Jesus implica em viver uma vida diferente agora. Então, primeiro você se torna filho de Deus e depois você vive de acordo com as normas de Deus. Agora, tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não obedece a Deus, então não ama. Porque para amar tem que obedecer. Tem gente que diz, eu creio em Deus, mas não obedece, então não crê. Porque crer implica em obedecer. Certo? Então isso aqui é importante. Devemos entender que o alvo do amor de Deus são as pessoas. E o alvo da sua ira são suas práticas. Mas não é tão simples assim. Vai além. Pois as práticas do ser humano são resultado de quem eles são. Então, se o homem se propõe a continuar pecando, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo tendo aí, tendo assim, diante dele, a possibilidade de entender que existe um Deus criador do céu e da terra e continua fazendo isso, então ele agora passa a ser alvo do juízo de Deus. Ele passa a ser alvo da condenação. Por quê? Porque ele está desconsiderando uma oportunidade que ele tem para que ele não esteja mais como alguém condenado. E essa condenação vai embora da vida do ser humano a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É preciso viver uma vida em Cristo Jesus. Pois as práticas do ser humano são resultado de quem eles são. Então, não é tão simples assim. Por quê? Porque as nossas práticas são alvo da ira de Deus. Porém, as práticas do ser humano são resultado de quem eles são. Ou seja, eles pecam porque são pecadores. Pecar é consequência de quem o ser humano é. Dessa forma, podemos ver a abundância de sua graça. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido. Mesmo o ser humano sendo um pecador, estando condenado diante do tribunal de Deus, Deus usa da sua graça, enviou seu Filho Jesus Cristo, demonstra o seu amor para salvar o pecador e lhe dar vida eterna. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto não diz alguns pecaram, não, todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos carecem da salvação.
Todos carecem de crer, todos carecem de se arrepender. Mas quem quer se arrepender? Paulo está colocando aí, demonstrando que muitos, para poder fugir da realidade, eles vivem como se Deus não existisse. E outros falam de Deus como se amassem a Deus, como se crescem em Deus, mas não querem nenhum compromisso em viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, todos esses dois grupos estão fora daquilo que Deus quer oferecer, porque eles estão rejeitando. Ainda que uns digam, não, mas eu amo a Deus. Como você pode amar se você não obedece os mandamentos? Então, a Bíblia fala sobre isso. Quem ama, obedece. Quem ama, vive de acordo com os mandamentos de Deus. Quem ama, tem uma nova vida. Agora, ele não tem uma nova vida para ser salvo. Ele tem uma nova vida porque é salvo, é diferente. Assim como o homem peca, quem está sem Cristo peca porque é pecador, assim quem está em Cristo tem novas obras, novas atitudes por causa de quem ele é agora, um servo de Deus. Então, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Jesus fez. Agora, viver uma vida diferente condiz com quem você é agora. Então, como é que você vai identificar que você é um salvo? Através da mudança de vida, através da transformação de vida. Como é que vai se identificar alguém que é um pecador? Através de estar ali negando, de não querer ter um encontro com Jesus, vivendo na prática do pecado. O cristão não vive na prática do pecado. Então, Paulo já diz aqui em Romanos que todos pecaram. Só que em João 3,16, como eu já li, Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o tamanho desse amor. É um amor inexplicável, que deu seu filho unigênito. Quem vai entregar seu filho para morrer por alguém culpado? Pelo inocente já está difícil, imagine por alguém culpado. Para que todo aquele, qual é o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ao mesmo tempo entendemos por que a ira de Deus se manifesta devido ao estado de culpa do homem e sua insistência diante da revelação de Deus em continuar vivendo uma vida de impiedade, de injustiça. Mesmo Deus se revelando, e nós vamos mostrar como Deus se revela, o ser humano, ele rejeita Deus. Ele recusa a Deus. Ele vive como se Deus não existisse, ainda que ele diga que crê, mas as suas atitudes demonstram que ele não está preocupado com aquilo que Deus quer. Porque se ele estivesse preocupado com aquilo que Deus quer, ele se voltaria a obedecer a Deus. E só é possível querer obedecer a Deus se nós tivermos um encontro com Jesus. Porque quem não tem um encontro com Jesus ainda está guiado pela sua natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa é inclinada para desobedecer a Deus, para ir na contramão da vontade de Deus. É por isso que você precisa aceitar Jesus para você receber uma nova natureza. Um novo nascimento, a Bíblia chama, em João capítulo 3. Uma vez que você receba um novo nascimento, agora você se inclina também para as coisas de Deus se você viver um relacionamento com Ele. Então, através de você se inclinar para as coisas de Deus, dentro desse relacionamento, Deus vai transformando a sua vida. Você não se transforma. Quem transforma é o Senhor. Mas a sua parte é buscar a transformação. E você só tem força para buscar essa transformação se você receber uma nova vida. O ser humano de si mesmo, sem Cristo, não tem como buscar essa transformação. O que está implícito é que essa ira se revela em ação. Ou seja, por exemplo, por meio do dilúvio. Deus manifestou sua ira quando ele trouxe o dilúvio, em Gênesis 6-8. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo do quê? Da ira de Deus. Gênesis 19. As pragas do Egito, Êxodo 6-12. É uma manifestação da ira de Deus. E as taças da ira, Apocalipse 16, também é uma manifestação da ira de Deus. Deus trará sua ira sobre os moradores da terra. E nós precisamos estar isentos desta ira. E como estaremos isentos dessa ira? Através de estar em Cristo Jesus. Só que Paulo está tratando de uma situação, nesse texto, de pessoas que mesmo diante da revelação de Deus, negam e vivem como se Deus não existisse. Em cada caso, a Escritura mostra que tais manifestações da ira têm sua origem no céu. Ou seja, a parte de Deus, ele é o soberano. Quando Paulo fala da impiedade,
podemos entender que aponta para o pecado como ausência de reverência por Deus. Ou seja, impiedade é viver uma vida sem reverenciar Deus. E quando fala de injustiça, como ausência de reverência por suas ordenanças e sua santa lei. Então, de um lado está Deus e a sua santa lei. Injustiça. Entenda que impiedade e injustiça fala tanto de desconsiderar a pessoa de Deus como desconsiderar suas leis. Se você desconsidera as leis de Deus, você está desconsiderando Deus. Não tem como uma coisa estar vinculada na outra. Então, injustiça e impiedade estão unidas. Mostra ali as atitudes daqueles que rejeitam a Deus. Essas pessoas suprimem a verdade para viver em injustiça. Suprime, abafa. O insensato está constantemente tentando convencer-se que não há Deus. Salmo 14:1 e Salmo 53:1. Esse comportamento de riscar Deus de suas vidas é visto também no ateísmo, como no materialismo, tanto num como no outro. Porém, o simples fato de viverem como se Deus não existisse não os inocenta, pois Deus se revelou de várias formas. Alguém poderia dizer assim, Deus não existe, porque eu não vejo Deus, mas você está vendo demonstração da criação, você está vendo a criação em curso, né? Está aí a criação, e você vai pensar, quem criou tudo isso? É produto do acaso? É a mesma coisa que alguém olhasse e visse uma pessoa barbuda, cabeluda, dissesse assim, barbeiro não existe. Existe, mas a pessoa precisa procurar o barbeiro para poder ter o corte de cabelo. Cortar o cabelo, fazer a barba. Ele vai precisar do barbeiro, ele precisa ir até lá. Então, viver como se Deus não existisse não quer dizer que Deus não exista. Deus existe, mas as pessoas não o procuram. E se não procuram, isso não é prova que ele não existe. Segundo Paulo, apesar de muitos não terem tido contato ainda com o Evangelho, que fala da revelação especial de Deus, tá? A pregação do Evangelho, as Escrituras, esse mesmo Deus se fez conhecer e continua se fazendo por meio da revelação natural na natureza, chama-se de revelação natural na teologia ou revelação geral, tá? Através da natureza, na história e na consciência. A natureza em si é a criação, planeta, tudo que aí está aí, que nós vemos. A marca de Deus está na sua criação. O ser humano pode tentar ignorar a revelação natural, natureza, história e consciência, mas tem a consciência de um Deus criador. Deus incutiu isso na consciência do ser humano, que existe um Deus criador. Ainda que ele trabalhe mentalmente para negar isso, isso veio na consciência do ser humano. É claro que a revelação natural não serve para a salvação. Você não vai ter um contato com Deus através da criação apenas. Você precisa da pregação para que a fé possa estar ali, ser gerada. É preciso a pregação do Evangelho. Mas a revelação natural, a criação, demonstra um Criador. A consciência de um Criador. Então, é claro que a revelação natural não serve para a salvação, mas para conscientizar os homens da existência de Deus. Existe um Deus. Quem criou tudo isso? O mar, as árvores, as montanhas. Quem criou tudo isso? Peixes, os animais, nós, os seres humanos, nós somos tudo fruto do acaso. Todos. Aconteceu e tudo apareceu. Interessante que as pessoas dizem assim, crer em Deus é uma loucura. Algumas, né? Um ateu, um materialista que não crê nas coisas espirituais, ele, não, isso é tudo uma loucura. Isso é loucura. Mais loucura é acreditar que tudo que nós vemos é fruto do acaso. Mais loucura é isso. Porque é muito mais
nós nos voltamos muito mais a acreditar que existe um Criador do que desconsiderar isso e achar que tudo veio do nada. O absurdo é muito maior se nós olharmos por esse lado. Mas o coração de muitas pessoas está o quê? Endurecido. Eles se proporam a se negar à existência de Deus. E aí, vivem como se Deus não existisse, mas Deus existe e Ele cobra e Ele requer da sua criação. Tudo que Deus criou é para glorificar o seu nome. O ser humano, por causa do pecado, se afastou de Deus. E Deus, Ele se revelou ao ser humano para que ele pudesse crer no plano, crer em Cristo Jesus, dentro do plano da salvação, aceitar o Filho de Deus. O ser humano pode tentar ignorar a revelação natural, mas tem a consciência. É claro, como eu já disse, que não traz salvação essa revelação natural. Então, eles não têm desculpa de viver como se Deus não existisse. Por isso são culpados. A revelação natural não serve para a salvação em si, mas serve para que eles tenham consciência que existe um Deus. E se existe um Deus, eles poderiam começar a se preocupar e pensar: o que eu vou fazer? Eu preciso desse Deus. Então seus corações estariam sensíveis a ouvir a palavra de Deus e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas eles trabalharam a sua mente para varrer Deus da vida deles, e mesmo que a palavra de Deus seja pregada, eles rejeitam, dizendo que aquilo tudo é fictício, que aquilo tudo é loucura, que aquilo tudo não tem nenhum fundamento, porque Deus não existe. É mais fácil descrer que Deus existe justamente para viver segundo as suas vontades. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então a primeira coisa que eu peço a você é que divulgue o canal. Muitas vezes você vai lá no comentário e diz que tem sido bênção, a escola bíblica dominical, o Expondo as Escrituras, outra programação que tem aqui no canal. Se tem sido bênção para a sua vida, permita que seja bênção na vida de outras pessoas. Então divulgue o canal para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas na sua rede social. Divulgue lá o canal Pastor Mário Luna Oficial, aqui no YouTube. Se inscreva, já se inscreveu? Ative o sininho das notificações, coloque lá todas as notificações, tá? Comente o que você está achando, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil. Se ficou até o final, deixa o like, às vezes você esquece. Você assiste, mas não deixa o like. Deixa o like e compartilhe. Não deixe de compartilhar na sua rede social esse Expondo as Escrituras. Bom, eu quero deixar aqui para você também. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, tá? Mas aqui é Ângela Luna, no Quai, tá? Então, se você tem Quai, você pode seguir lá e você vai ter uma mensagem diária. São vídeos curtos, né? É um aplicativo de vídeo curto para que você possa ter aí um encorajamento através da palavra do Senhor. Ou então, se você não tem Quai, siga ela no Instagram, Ângela Manhãs Luna. No Quai, Ângela Luna. No Instagram, Ângela Manhãs Luna. E se quiser, diga que você chegou até lá por meio de uma indicação minha, tá bom? Vamos lá. 2. Acusações específicas. Falamos da acusação geral. Ninguém está sem culpa. Todos são culpados. Aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais condenação, tá? Romanos 1, 20 a 23 vai falar das acusações específicas. Primeira acusação. Sua ignorância não tem desculpa. Ou seja, eles têm à mão o conhecimento, mas eles negam esse conhecimento. É uma coisa interessante, eu posso até usar uma outra coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas, nos dias de hoje, desconhecem algumas coisas em relação à palavra de Deus, quando o conhecimento está à sua disposição. Então ele tem condição de estudar, a palavra de Deus não é proibida de você estudar, você tem recursos para estudar a palavra está na tua mão, mas às vezes você nega isso. Então você não há uma desculpa para isso. Por quê? Porque você tem a possibilidade, mas você não estuda. A mesma coisa é o que está sendo dito aqui. A primeira acusação que Deus tem contra eles de forma específica é que a ignorância deles não tem desculpa. Por quê? Porque a revelação está à disposição deles, mas eles se negam a receber, a aceitar essa revelação.
Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vamos lá. Deus sempre se revelou, Deus sempre revelou sua existência e seu poder à humanidade. Foi Deus quem se revelou à humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, quem veio ao encontro de Adão e Eva foi Deus. E perguntou a Adão, e ele tinha se escondido com Eva. Então é Deus quem se revela. Deus quis se revelar à humanidade. Isso é graça. Apesar do Antigo Testamento não ficar falando da graça da forma que é falado no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, a graça está manifesta desde o início. O plano da salvação tem a ver com a graça de Deus. Só pela graça de Deus. Então Deus sempre se revelou, Deus sempre revelou sua existência e seu poder à humanidade. Por isso sua ira é justificável diante da recusa daqueles que preferem viver como se Deus não existisse, cometendo todo tipo de impiedade e ainda tentam influenciar outros a viverem da mesma forma. Então a ira de Deus é justificável? É justificada? Porque Deus se revela, mas as pessoas querem viver como se ele não existisse. Como se ele não pudesse fazer parte de suas vidas. Deus criou o ser humano com um propósito. Uma vida com propósito. Porém, por causa do pecado, o ser humano se afastou de Deus. Mas Deus se revela para poder trazer o ser humano de volta, através das Escrituras. O plano da salvação está aqui. As Escrituras é o plano da salvação para a humanidade. E quem é aquele que salva a humanidade dos seus pecados? Cristo. Por isso precisamos aceitar Jesus. E por que tem que ser Cristo? Porque foi ele que morreu no nosso lugar. E Deus aceitou o sacrifício dele porque ele não tinha pecado. Porque um pecador não pode se apresentar como sacrifício porque ele já está culpado. Então ele não tem como pagar dívida. Jesus veio para pagar a nossa dívida. Mas o pagamento da dívida só tem valor na vida daqueles que aceitarem ele como Salvador. Essa é a condição que Deus criou. Crer em Cristo. Se arrepender dos seus pecados. Reconhecer Jesus como Salvador de sua vida. Se a pessoa não reconhece Jesus, o pagamento da sua dívida não está feito. Só será feito, só será acreditado na vida daquela pessoa se ele reconhecer Jesus. A justiça de Cristo é imputada sobre aquela pessoa porque os pecados daquela pessoa foi colocado sobre Cristo. Entendeu agora? Romanos 1,32, e inclusive aqui diz o seguinte, que além deles cometerem impiedade, eles tentam influenciar outras pessoas a viverem da mesma forma. Olha o que diz Romanos 1,32 na NVT. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-la. E aqui está falando da morte eterna. Separação eterna de Deus. Lembra de Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o texto está falando de vida eterna, ele não está fazendo uma comparação da morte, um contraste de uma morte física com a vida eterna. Ele está fazendo um contraste entre a morte eterna com a vida eterna. Então ele está fazendo uma comparação seguinte. Aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não reconhecerem Jesus, o salário, a recompensa de uma vida no pecado é viver eternamente longe de Deus. Porque morte eterna, ou segunda morte, é separação eterna de Deus. A vida não termina quando as pessoas morrem fisicamente, não. A alma e o espírito são eternos. Então, nós precisamos decidir aonde queremos passar a eternidade. Negar a existência de Deus como o materialismo e o ateísmo fazem, não resolve esse problema. Deus trará juízo sobre aqueles que desconhecerem, que não reconhecerem, melhor dizendo, aquilo que ele fez pela humanidade. Entregou seu Filho Jesus Cristo. Então ele tem mais do que motivo para condenar, porque ele apresenta a solução do problema e mesmo assim muitos não querem. Então, olha aqui, ó. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-la. E pior, e o que é pior,
incentivam outros também a fazê-lo. Nos versículos 16 e 17, que eu volto a dizer, são os versículos chaves dessa carta, que vai mostrar que o Evangelho é o poder de Deus que traz salvação através de crer em Cristo Jesus. Paulo estivera falando da revelação de Deus no Evangelho para a salvação. Agora, nos versículos 19 e 20, ele fez a transição da revelação especial para a revelação natural. E qual é a revelação natural? A revelação especial são as Escrituras. A palavra de Deus, as boas novas. A revelação é o Evangelho. A revelação especial é o Evangelho. Contido aonde? Nas Escrituras. Está aqui. É através dessa palavra que Deus traz salvação para nós quando nos arrependemos através da morte de Jesus. Mas qual é a revelação natural? Ele está agora falando de coisas que são feitas, ou seja, da revelação de Deus em suas obras, isto é, na criação ou na natureza. Então é disso que Paulo está falando aqui no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem aonde? Como é que se vê as coisas invisíveis? Se Deus é invisível, como é que eu vou ver? Se Deus é eterno, como é que eu vou perceber? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, através da criação, Deus está se revelando. Então eu não posso desconhecer isso, recusar isso. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Então como é que o Deus invisível se revela? Através da criação. Mostrando que ele existe. Mostrando que ele é uma realidade que não pode ser negada. Ainda que muitos tentem varrer Deus dos seus pensamentos, da sua mente, da sua vida, Deus é uma realidade, é um ser que existe. Ainda que alguém não acredite, ainda que alguém negue isso. A criação ou revelação natural fala sobre atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder, sua divindade. Entendeu isso aqui? A criação ou revelação natural fala dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Só quem poderia criar tudo isso? Alguém que tivesse eterno poder. Alguém que fosse Deus. Não há como um ser humano, alguém humano, uma explosão, criar tudo que está aí. Então, através da criação, nós vemos o poder de Deus. Deus, um Deus invisível, se manifesta através da sua criação. E é por isso que desconhecer isso, que viver como se isso não fosse uma realidade, não tem desculpa. E está aí para todo mundo ver. Como é possível? Outro dia, eu moro no Rio de Janeiro. Estava atravessando a ponte Rio-Niterói com a minha esposa, dentro de um ônibus. E eu estava olhando para o mar, na altura do vão central. Quem mora no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. E eu falei para ela assim, interessante, né? A criação. Como é que pode tanta água, mas ela não invade a parte seca? Ela tá ali. Tá. Às vezes, a maré tá alta. O mar tá de ressaca. Mas aí é uma outra situação. Mas eu estou dizendo que no dia a dia ela tá ali. O mar respeita o seu limite. E quem colocou limite para o mar? Ah, aí vão querer explicar usando a física. Certo? E aí vai querer explicar um monte de coisa usando outros critérios, porque prefere viajar nas suas filosofias do que aceitar, como a Bíblia diz, que existe um Criador do céu e da terra. Como é possível, todos os dias que você acorda, você ter aí ar para respirar? Imagine se o ar sumisse. O que aconteceria? Morreríamos.
asfixiados. Todos. Rapidamente. Acabaria. Mas Deus, além de usar o seu poder para criar, Ele continua usando o seu poder para poder equilibrar todas as coisas. E aí alguém pode dizer, Deus não pode existir. Porque se Deus existisse, o mundo não estava no caos que está. Tanta maldade, tanta perversidade, tantas catástrofes. Vamos entender que quando o pecado entrou, quando Adão e Eva pecaram, trouxe uma desordem para toda a criação. Deus não é culpado de nada disso. O pecado trouxe tudo isso. E alguém vai dizer, mas se Deus tem todo o poder, por que Ele não impede isso? Porque isso é consequência do pecado. Mas Ele tem um plano. Cristo Jesus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Ah, mas enquanto isso, muitas vidas já pereceram, muitas vidas já partiram. Mas Deus está dando oportunidade de salvação. Ah, mas tem gente até cristão que também já partiu dentro de alguma calamidade assim. Tá. Mas Deus está preocupado com a alma e com o espírito dessa pessoa. Sabe por quê? Porque essa é a parte material do ser humano. E precisa ter decidido aonde vai passar a eternidade. E essa decisão é tomada aqui. Não quando a gente parte. Então, a decisão de querer passar com Deus a eternidade tem que ser feita enquanto estamos aqui nesse corpo físico. E é hora de decidir. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não? Então levante as suas mãos para Cristo. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem salvação para você. E aí você vai dizer para mim, e agora? O que eu faço? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou a Jesus num programa na internet. E diga para ele que o pastor disse para você procurar a igreja, que ele te daria as instruções do que você deveria fazer. Faça isso. Jesus muda a sua vida. Entenda, John Murray diz corretamente que as obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Deus é perfeito. Ele deixa ali, ó. Deus deixou sobre sua obra criada as impressões digitais. A perfeição. Sua glória, que se torna manifesta a todos. Tem pessoas que moram em locais, em cidades, chamam de paradisíacas, praias. Você olha assim aquela coisa linda, mar azul, ou às vezes esverdeado. Você olha cada coisa, às vezes dentro da criação, pássaros, animais. Você vê alguns programas. Você olha assim e fala assim, meu Deus, só um Deus todo-poderoso para criar toda essa diversidade. O ser humano em si, como é algo complexo o ser humano. Quem poderia ter criado tudo isso? Deus, mas não. É preferível dizer que o homem é produto da evolução, e a pergunta é por que ele não continua evoluindo para outra criatura, já que ele chegou a esse ponto, teria que ir além. Não tem resposta. Por isso são teorias. Não é algo científico, prova científica, é teoria. Teoria não é científico. Dessa forma, entendemos que Deus é distinto da criação. Deus é o Criador, ele não é criatura. Ele não se confunde com as coisas criadas. Deus não foi criado. O panteísmo, que afirma que Deus é tudo e tudo é Deus, é um engano. O ateísmo afirma que Deus não existe. O panteísmo já diz que tudo é Deus. Você é Deus, a árvore é Deus, o pássaro é Deus, o mar é Deus. Isso tudo é um engano. Deus não é nada disso, porque ele é o Criador. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para ele ser responsabilizado que existe um Deus. Todos os homens são indesculpáveis, todos, perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles tanto na luz da consciência como no testemunho da criação. A criação que aí está. Então, mesmo em lugares longínquos, onde tem pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas eles têm que ter consciência da existência de um Deus. Porque Deus fez assim.
Os homens não poderão fazer apologia em seu próprio favor, dizendo, não, eu não tinha conhecimento. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que o Senhor é criador do universo. Está aí a marca dele, a criação. Está aí outra coisa, a consciência da existência de Deus. Então ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. E Deus vai julgar cada um de acordo com aquilo que estava em suas mãos. Nesse sentido. Até onde ele teve conhecimento? Consciência? Criação? Ou ele teve contato também com a palavra de Deus? E aí? Como? Mesmo assim tem se negado. Paulo está dizendo também que o ateísmo é uma grande tolice nesse texto. E é por isso que foi escolhido esse texto para ser a leitura bíblica em classe da lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Certo? Ele se transforma em ateu, mas ele não nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado, é reprimido. Os ateus se fazem assim. Eles querem ser. Por algum motivo, eles tomam a decisão e não querem mais. Motivos seus. Ele diz, não creio em Deus. Estou desacreditado de tudo. Começa a procurar explicação para tudo e nem tudo tem explicação. E ele chega à conclusão que Deus não existe. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral. É algo moral. Eles desprezam a verdade da existência de Deus para viverem segundo os desejos da sua natureza pecaminosa. Porque uma vez que eles dizem que não existe Deus, não existe lei para se cumprir, lei de Deus. Então eles podem viver do jeito que quiserem. Morreu, acabou. Esse é o maior engano que alguém pode achar. Se uma pessoa acredita que a vida é aqui e agora, ela está fadada à condenação eterna. Viver eternamente separado de Deus. Então, você não pode pensar dessa forma. Nesse ponto, a Igreja do Senhor Jesus precisa, uma vez que está diante dessa situação, está bastante alerta com a sutileza do materialismo e do ateísmo, pois são tentativas de riscar Deus da história para viverem segundo seus desejos pecaminosos. Cuidado, a igreja tem que se preparar. A igreja tem que saber que essas heresias, os adeptos lutam ferrenhamente para tentar avançar e trazer esse entendimento para o maior número de pessoas. Que coisas espirituais não existem, são materiais só, e Deus também não existe. E a igreja tem que estar ali para defender sua fé. 2, segunda acusação, eles são ingratos. Então eles não têm desculpa, tá? Eu coloquei aqui para vocês aqui que eles não têm desculpa por causa da ignorância. Primeira acusação. Segunda acusação, eles são ingratos. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Mas como conhecer a Deus? Não tiveram contato ainda com o Evangelho, tiveram contato com a natureza, com a criação, com a consciência. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que isso quer dizer? As pessoas são ingratas, recusando-se a adorar o seu Criador. Deus os criou para um propósito, mas eles não querem cumprir o propósito. Concordo com Hernandes Dias Lopes quando diz que o problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus. Saber que existe um Deus, seja por meio da consciência, por meio da criação, eles sabem. Ainda que eles queiram reprimir essa consciência. Mas a questão é negar Deus. O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir ser descrito como tentando abafá-la. Porque é isso que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, se o texto diz que eles conheceram, é porque eles conheceram por meio da revelação natural, criação, e por meio da consciência. Mas mesmo assim, eles negam a Deus.
E eles negam, o que eles estão fazendo? Abafando esse conhecimento. Eles têm conhecimento suficiente, mas sufocam esse conhecimento. O homem quer tirar Deus do seu caminho, eliminar Deus do seu pensamento, banir Deus da sua vida. O homem tem conhecimento suficiente de Deus para torná-lo indesculpável. E quando é que o homem quer procurar a Deus? Quando ele não é um ateu, quando ele não é um materialista, muitas vezes. Quando ele está debaixo de grande aperto. Aí ele se lembra que existe um Deus. Passou o aperto, muitas vezes ele larga novamente Deus. Então ele quer Deus apenas pelo que Deus pode fazer. Mas ele não quer Deus para honrá-lo, para glorificá-lo. Ele quer Deus apenas para satisfazê-lo. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus espera. Eles são acusados de terem conhecido a Deus através da criação e da consciência e mesmo assim não o glorificaram. E muito menos lhe renderam graça. Dessa forma, deixaram de glorificar a Deus por quem Ele é. Então eles não glorificaram nem renderam graça. Então deixaram de glorificar a Deus por quem Ele é e lhe render graça por tudo que Ele faz. Deus criou o ser humano como obra-prima da criação. A queda deturpou o propósito do homem viver para a glória de Deus e render-lhe graça. Porque o pecado distorceu isso. Então o homem não quer viver mais para a glória de Deus e nem para lhe render graça. Ser grato a tudo. O homem passou a viver para satisfazer seus desejos, egoístamente, egocêntrico. E agindo assim tornou-se ingrato. Porque ele recebeu algo, ele recebeu vida por meio de Deus, para viver para honrá-lo e glorificá-lo, render graças a ele, mas ao invés disso ele não vive para cumprir esse propósito. Essa ingratidão é vista em não reconhecer aquele que o criou e render graças ao Deus que lhe proporciona a vida e os meios para viver através de toda a criação. Então Deus cria o homem, coloca o homem na terra, coloca o homem na terra que ele criou para administrá-la e o homem não reconhece a Deus. Aí imagine uma pessoa pegando você, coloca você em algo que ele tem, para que você possa administrar, nada daquilo é seu, mas ele coloca você lá e de repente você passa a agir como se ele não fosse dono de nada e como você pudesse fazer o que você quisesse com aquilo que estava lá diante de você. Isso seria algo terrível. Seria uma ingratidão. E você, a pessoa que fizesse isso, estaria sujeita a uma punição. Não é diferente com Deus. Deus criou o homem para adorá-lo, para honrá-lo. E o homem passa a adorar a si mesmo, a realizar, a cuidar dos seus próprios interesses. Não, Deus não criou o ser humano para cuidar dos seus interesses dele. Deus criou o ser humano para cuidar dos interesses de Deus. O homem foi criado para estar a serviço de Deus, mas o pecado deturpou esse propósito original. E aí o homem passou a viver para si mesmo. E quando eu vivo para mim mesmo, eu vivo seguindo para uma condenação eterna, porque eu estou debaixo dessa condenação. Mas quando eu aceito Jesus, eu estou dentro do que Paulo diz em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Então a minha vida passou a ser vivida para agradar ao Senhor. Pois esse foi sempre o propósito de ter nos criado. Agir assim é como se a criação viesse a existir do acaso. Já falei sobre isso. Deus usa o profeta Isaías no Antigo Testamento também para denunciar a ingratidão do seu povo. Isaías 1:3, olha o que diz. Até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece o seu Senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. O que é isso? É a natureza pecaminosa falando mais alto. É eles dando lugar ao pecado. Deus se revelou a eles e mesmo assim eles vivem como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse cuidando deles. Deus usa a figura de animais para expressar que mesmo eles sendo irracionais, conseguiam identificar seu dono. Mas o povo ao qual Deus fez tanto bem agia com descaso e ingratidão contra o seu Criador. A ingratidão é algo terrível. É algo terrível. Porque quando alguém é ingrato, ele desconhece
ele deixa de lado tudo aquilo que ele recebeu e que ele deveria ser grato. Pessoas ingratas são pessoas que machucam outras pessoas. Porque não tem razão de você ser ajudado por alguém e você tratá-la com indiferença como se ela nunca tivesse feito nada por você. Sem gratidão. Deus não aceita ingratidão, porque ele é o Criador. Nesse caso, Israel também era indesculpável, pois Deus havia se revelado a ele e mesmo assim estavam agindo como se Deus não fosse nada para eles. E foi justamente por isso que Deus trouxe sobre eles juízo. E os permitiu ir para o cativeiro da Babilônia, e os permitiu ir para o cativeiro assírio, por causa da desobediência. Porque eles sabiam da existência de Deus, mas viviam como se Deus não fosse nada para eles. Paulo aponta que ao invés de glorificar a Deus e render-lhe graça, nesse texto de Romanos, eles inventaram ideias tolas e por isso suas mentes se tornaram obscurecidas. Começaram a fantasiar. Nesse caso, é uma rejeição proposital. Eles tentam explicar tudo à sua volta, excluindo Deus como aquele que tudo criou e que sustenta tudo através do seu grande poder. Então, eles têm as teorias. A teoria da evolução, evolucionismo. Não, é isso aí. Veio uma explosão. Eles querem explicar de outra forma, mas não aceitam que aquele que criou é o Deus Todo-Poderoso, com o seu poder. E é o que sustenta todas as coisas. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Mais uma vez, divulgue o canal. Fale para os seus familiares, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para aquelas pessoas que estão na sua rede social. Não tem sido bênção para você? Não está edificando a sua vida? Não está contribuindo para você poder entender melhor a leitura bíblica em classe também? Da lição? Então, divulgue. Fale do canal. Tá? Não deixe de falar do canal. Se inscreva, se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Se está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para fazer a inscrição, para se inscrever. Comente o que você está achando, de que lugar você está assistindo. Se você ficou até o final, deixa o like e compartilhe. Tá? E eu quero deixar aqui para você o Seja Membro. Tá? Aqui no canal você pode semear no meu Ministério de Ensino. Está disponível o link na descrição, lá na parte de baixo, para você fazer download do PDF desse Expondo as Escrituras. Mas se você quer tudo num único lugar, então, aqui na descrição também tem o Seja Membro. Clique, tá? Clique no link que está na descrição. E aí você vai ser levado por uma plataforma, e lá naquela plataforma você vai poder fazer a sua assinatura. E a partir desse momento você vai estar lá tendo disponível todo o material no único lugar e também as aulas da EBD em PowerPoint. Somente as aulas da EBD vão estar em PowerPoint. Os outros conteúdos vão estar em PDF. Então, se você puder, não deixe de assinar o Seja Membro. Tá na TV? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Pastor, eu não tenho como assinar o Seja Membro. R$ 14,90 ou R$ 99, eu não tenho como. R$ 15, vamos arredondar. Eu não tenho como. Não tem problema. Ore pela minha vida e divulgue o canal. É uma forma de você permitir com que outras pessoas sejam beneficiadas. 3. Terceira acusação, insolência. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Foram insolentes. Alegando ser sábios sem Deus, tornaram-se, ao contrário, tolos. O que começa na mente vai para o coração. Começa pensando, daqui a pouco vai para o coração. O raciocínio errado leva o coração às trevas. Quando o homem risca o conhecimento de Deus, perde também a referência de santidade. Porque a referência de santidade é o próprio Deus. Sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Se risca Deus da vida da pessoa, ele perde a referência de santidade. Então ele não vai nem se preocupar com padrões morais. Dessa forma, ele se nega a reconhecer os valores de Deus para viver os seus valores. E hoje nós estamos vivendo a questão que não querem mais aceitar valores absolutos. Então, tudo é relativo. Verdades, né, não são mais absolutas. Eles querem verdades relativas. O que é verdade hoje pode não ser a verdade amanhã. É a famosa geração Z.
dentro dos estudos se fala muito dessa geração que está mais ou menos aí na faixa de 25 anos. Ela sai de 1997 até mais ou menos aí 2012, mais ou menos, alguma coisa mais ou menos assim. E aí, veja bem, você para pensar, opa, como é que vai ser isso? Como é que é isso? 20 anos, mais ou menos, essa faixa? Tá? Geração Z fala muito disso. Pode ser que a conta aqui que eu fiz aqui pode não estar muito precisa, mas guarde, se você pesquisar, você vai ver sobre isso. E aí eles não aceitam verdades absolutas. As verdades são relativas. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Isso é um caos. Inclusive, o grande problema dessa geração Z, tá bom? É que, a partir lá de 1997, quem nasceu a partir de 1997, outros dizem do ano de 2000, enfim, é que eles vieram para desconstruir aquilo que já existe. Por isso não existe para eles verdade absoluta. E aí nós estamos dentro de uma situação assim, a Igreja de Cristo também está sendo atacada. Porque aí abraçando essas ideias, isso é promovido e vai tentando desconstruir as verdades absolutas da palavra de Deus. Então, eles não aceitam. E aí, nós estamos falando aí de adolescente, gente nova, não estamos falando de gente com tanta idade. 1997 para 2022, dentro dessa coisa, daria aí mais ou menos aí uma idade de 25 anos, mais ou menos, mais ou menos. Tá, então olha que situação. Como é que pode essa situação? Não podemos entrar nisso, então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque eles negam os valores de Deus, negam os valores absolutos. Mas não basta apenas eles viverem assim. Eles querem que outros vivam da mesma forma. Então quem promove o materialismo, quem promove o ateísmo, quem promove as ideologias, eles não querem só viver assim. Eles querem que as pessoas também vivam. Eles querem que todos aceitem aquele modo de vida deles. A Igreja de Cristo enfrenta esse grande desafio, pois ela se opõe a esse comportamento que Paulo chama de loucura. Por isso ela tem sido atacada, pois está aqui para resistir, para lutar e para se posicionar contra aqueles que querem riscar Deus da história da humanidade por não acreditarem em nada que seja espiritual, como é o caso do materialismo e do ateísmo. A igreja não está aqui só para se defender. Ela está aqui também para lutar e para se posicionar. Agora, ela não luta com armas carnais, ela luta com armas espirituais. Mas a igreja pode se posicionar. Se aparece alguma coisa sendo ensinada que dá para perceber que tem ali o dedo, a mão do materialismo, a igreja tem que se posicionar. Se a igreja percebe que tem ali a mão do ateísmo, ela tem que se posicionar. Ah, não, a gente só tem que orar. Não. A armadura de Deus tem a espada do Espírito. Espada não é para poder só se defender, é para poder também avançar. É para também poder combater. É também para se posicionar. Porque se a igreja ficar só se defendendo, eles vão trazendo essas heresias, elas estão sendo aí lançadas e as pessoas vão sendo contaminadas e a igreja está calada. Calada. Ela quer viver de forma agradável a Deus, mas não quer anunciar as verdades de Deus. Então o que eles estão tentando fazer? Calar a igreja. Amordaçar a igreja. E a igreja não pode se calar. A igreja não pode se deixar amordaçar. Paulo está denunciando isso. Quando o homem risca de sua vida a Deus, ele não sabe mais de onde vem nem para onde vai. Torna-se totalmente louco, não compreendendo a si mesmo ou mesmo o universo que vive. Ele perde todo o entendimento. Procurar entender Deus a partir da razão humana apoiada na filosofia, ao invés de entendê-lo a partir da revelação, através da palavra de Deus, por meio da iluminação espiritual, de fato é uma tolice. Ninguém vai compreender Deus a partir de filosofia. Ou compreender tudo à nossa volta a partir de uma filosofia e desconsiderar Deus. Não podemos considerar sabedoria aquilo que nos leva às mais profundas trevas. Uma mente sem Deus produz uma vida
de trevas. Banir Deus deliberadamente da vida desemboca no obscurantismo moral. Vai viver no caos moral, na loucura mais consumada. Essa é a situação atual em que os homens se meteram. Eles achavam, quando Paulo está escrevendo essa carta, e nós estamos vendo o mesmo retrato nos dias de hoje. Eles achavam que deixar Deus de fora seria um ato de sabedoria. E não é o que está acontecendo hoje. Eles querem riscar a Deus, porque toda vez que vai falar de Deus, eles se esbarram na palavra. Eles querem falar de um Deus amor, que ele é complacente com o pecado. Um Deus amor que abona o pecado, abona a conduta do pecado, onde a palavra do próprio Deus condena. O próprio Deus condena essa conduta. Então, para poder se livrar de tudo isso, o que prefere fazer? O discurso muda. Então Deus não existe. Deus não existe. Não estamos nem aí para Deus, porque aí acaba com todo o problema. E aí apregou isso hoje, apregou amanhã, e as pessoas vão ouvindo tanto, que daqui a pouco aquilo se torna uma verdade para determinadas pessoas. E a igreja precisa mostrar que Deus existe. Deus é um ser criador do céu e da terra. Eles acham que deixar Deus de fora seria um ato de sabedoria, mas Paulo diz que eles são loucos. Quarta acusação e última, idolatria. E mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Eles trocam a glória de Deus por ídolos, parecido com pessoas, com pássaros, com animais e com serpentes. Imagine transformar Deus numa coisa criada e dizer que ele é Deus. Então, Deus é o homem. Deus é um animal. Deus é uma ave. Deus é uma serpente, é uma cobra. Como? Em seu pensamento, os seres humanos reduzem Deus a 2 pernas, homens. Depois a 4 patas, animais, finalmente a rastejar sobre o ventre. E em todo o tempo eles se dizem sábios. Como alguém que se diz sábio pode reduzir Deus a homens, animais, aves e répteis? O apóstolo continua sua argumentação que justifica o julgamento de Deus. Deus está pronto para julgar. O julgamento de Deus já está estabelecido uma vez que eles se comportam dessa forma. Eles ignoram a Deus, eles são ingratos a Deus. Eles se negam o conhecimento que eles têm de Deus. E eles adoram outras imagens em nome de Deus. Não há desculpa. Em vez de glorificar a Deus, o homem se afastou ainda mais. Deus os entregou à idolatria. Versículo 23. A imoralidade, versículo 26, que não é o assunto desse expondo das Escrituras. E a animosidade, versículo 30. Romanos 1, 24 diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, seus desejos, a imundície para desonrar o seu corpo entre si. O que isso quer dizer? Entendemos que a prática da idolatria, conforme o versículo 23, é o resultado de Deus. Não só a prática da idolatria, a imoralidade e a animosidade também. Tudo isso é o resultado de Deus os entregar à sua própria vontade, conforme o versículo 24. E o que é Deus entregar o homem à sua própria vontade? Esse entregar tem o sentido de deixar as pessoas sofrerem as consequências de conseguirem o que desejam. Não é isso que eles querem? Então é isso que eles vão ter. Deus tira a restrição e deixa o homem fazer o que ele quiser. E nisso o homem se destrói. As pessoas falam muito que o mundo está um caos e que Deus não está nem aí para a humanidade, que Deus não pode existir. Se ele existisse, não estava desse jeito. Só que eles não têm entendimento que diante do seu grande poder, Deus sustenta a criação de forma a impedir, de certa maneira, que o homem se autodestrua. Porque se Deus abrisse mão realmente e permitisse tudo que o homem quer fazer, nós já teríamos nos destruído há muito tempo. Em outras palavras, nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Tornamos semelhante àquilo que adoramos. A quem nós adoramos? A homens? A aves? A quadrúpedes, animais? Ou a répteis? Ao escolher adorar a criatura em lugar do Criador, ser o centro de si mesmo em vez de terem Deus como centro de tudo, o homem mergulhou nas profundas trevas do pecado.
ao denunciar a idolatria, Isaías, em seu livro 44, capítulo 44, do 6 ao 20, eu não vou ler esses versículos todos, mas eu só vou ler 2 versículos, o 18 e 19, nos traz algo interessante que devemos refletir. Olha o que diz Isaías. Eu digo para você, leia depois o capítulo 44, do versículo 6 ao 20. Mas agora eu só vou ler o 18 e 19, na NVT. Quanta estupidez e ignorância, Deus fala assim, em relação a eles. Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Versículo 19. Aquele que fez o ídolo não para e pensa. Queimei a metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Porque eles pegavam a madeira, parte da madeira eles usavam para poder queimar a carne, né? Se aquecer, e parte da madeira eles construíam um ídolo. Como é que isso podia ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Deus faz uma pergunta. Deus os confronta. Agora, como é que um homem igual a mim pode ser Deus? Como é que um animal irracional pode ser Deus? Como é que algo que foi criado pela mão do homem pode ser Deus? Não pode. Deus é criador, não é criatura. Ele não é criado, ele criou. Então não pode ser Deus. Mas por que isso acontece? Porque o entendimento está obscurecido. A Bíblia, inclusive, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e eles possam ser salvos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, algumas pessoas estão com seu entendimento obscurecido e outras estão com seu entendimento obscurecido porque se negam a querer aceitar a Deus. É algo premeditado. Tem aquelas que não têm ainda o entendimento em relação a Deus, tem a consciência, está aí diante da revelação natural, da criação, mas ela não está assim, com repulsa contra Deus. Mas existe aquelas que estão deliberadamente contra Deus. Querem varrer Deus das suas vidas. E aí está enquadrado o materialismo e o ateísmo. Tá? O homem que risca Deus da sua vida sempre vai procurar alguma coisa para adorar em seu lugar. Mesmo que o objeto de adoração seja ele mesmo. Engana-se quem pensa que o diabo procura a adoração de todos diretamente à pessoa dele. Ou seja, como ele fez com Jesus. Se prostrar e me adorares, tudo isso te darei. Não. Nem sempre vai ser por esse meio que o diabo vai querer roubar a adoração de Deus, tirar você do foco de adorar a Deus. Na verdade, qualquer adoração que não seja ao Deus criador do céu e da terra já satisfaz o diabo que recebe adoração de forma indireta. Porque quando você deixa de adorar a Deus, você está adorando uma criatura. E esse é o propósito do diabo. Tirar o foco da adoração de Deus para alguma coisa criada. Porque assim você está desobedecendo a Deus, você está desonrando a Deus, você não está dando graça a Deus. E essa é a vontade do inimigo. E é isso que o materialismo promove e é isso que o ateísmo promove. Você gostou do conteúdo da mensagem? Então divulgue o canal. Família, sua igreja e aqueles que estão nas suas redes sociais. Se inscreva, ative o sininho, comente se você gostou, o que você achou. Se você ficou até o final, deixe o seu like e compartilhe. Não deixe de compartilhar, tá bom? E eu tenho aí para você, lembrando a você que se você quer fazer um curso livre de teologia em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você pode fazer o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Eu sou aluno pela bondade de Deus, eu vou apresentar meu certificado, tá? Eu comecei na primeira turma e a turma vai terminar esse ano agora de 2022. Eu vou apresentar para vocês o certificado para a glória de Deus. Então eu indico a você. Como é que você se inscreve? Primeiro pode se inscrever no módulo grátis. Você vai conhecer o módulo grátis, ver se você gosta. Se você gostar, você pode se inscrever depois, se matricular e você vai ter uma mensalidade. Pastor, tá na TV. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e se inscreva no módulo grátis. Depois você toma a decisão se quer ou não ser aluno do curso livre de teologia, tá bom? E o conteúdo online é o mesmo conteúdo da sala de aula. Se você está no Rio de Janeiro, tá? Nos bairros próximo a Penha e a Taquara, no Rio de Janeiro, você pode assistir a aula presencialmente ainda lá, tá? Não tem nenhum problema. Porém, se você está longe desses locais, você pode assistir online. É a mesma aula e também as atividades são feitas tudo na plataforma. Então, mesmo quem vai para a aula ali presencial, ele tem que fazer as atividades na plataforma. Conclusão.
Aprendemos no Expondo as Escrituras de hoje sobre a condenação daqueles que vivem à luz do materialismo e do ateísmo. Por isso, a Igreja de Cristo não pode ceder à sutileza desse ataque, de forma nenhuma. As pessoas riscam Deus de suas vidas para viverem de acordo com suas vontades. Deus, o justo juiz, tem uma sentença para aqueles que vivem assim. São indesculpáveis e sofrerão a condenação se não houver arrependimento. Esta é a nossa responsabilidade como igreja. Defender a nossa fé e levar as boas novas de salvação. Afinal de contas, Romanos 1, 16 e 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Podem atacar a igreja, podem atacar a palavra de Deus, podem atacar o próprio Deus, mas nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo. Por quê? Pois é poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder, poder em ação, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Deus nos oferece salvação. Quem rejeita a salvação estará condenado. Seguirá para a condenação se partir dessa vida sem se arrepender dos seus pecados. Quem rejeita Deus, não quer saber de Deus, também seguirá para a condenação. Então, que nós possamos estar atentos que essa história de riscar Deus da vida, Deus tem essas pessoas como culpado. E é por isso que nós não aceitamos e não abraçamos nem o materialismo, nem o ateísmo. Estamos aqui para poder se posicionar. Vamos espiar qual é o próximo Expondo as Escrituras? Explicando a leitura bíblica em classe da lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 7 de agosto de 2022. Gênesis 2, 18 a 24, é o texto que eu vou explicar. A sutileza das ideologias contrárias à família. Essa é uma lição que vai falar para a família. O que está sendo arquitetado, o que está sendo aí promovido para a destruição da família, que é a célula máter da sociedade. E falando de família, eu lembro a você, tem aí um conteúdo para ajudar você no seu casamento. Palestra, investimentos para um casamento saudável. Compromisso do casal, papel da esposa, papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Quase todas as partes já estão, até a parte 5 já está gravada aqui no canal e você já pode assistir. Eu vou deixar o link na descrição e no final do vídeo também eu vou deixar no card, tá bom? Totalmente gratuita. Não assista só não, envia na sua rede social para que outras pessoas sejam beneficiadas. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração, tá bom? Com a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Luna no Quai ou Ângela Manhãs Luna no Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser abençoado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Senhor, eu sei que não é fácil. Só Tu sabe, Pai querido, dessa jornada. Mas o Senhor tem nos dado graça em aprender a Tua palavra. Mas não deixa apenas que eu venha aprender, eu quero praticar. Ajuda aqueles que estiveram comigo até o final, Senhor, a praticar a Tua palavra também. Abençoa suas vidas, suas famílias, que nós não venhamos ceder à sutileza do materialismo e do ateísmo. Nos ajuda em nome de Jesus. Se você ficou até o final, não deixe de colocar aí no comentário que você ficou até o final. Estou deixando aqui para você orientações de vídeo, entre eles a playlist com a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.